Olá, eu sou o Valdiron. Oi, eu sou o Adriano. Sou o Alex e somos acadêmicos do quarto semestre do curso de Engenharia Elétrica pela Universidade de Anhanguera e estaremos apresentando uma aula experimental sobre eletricidade estática. Na primeira experiência, iremos demonstrar o processo de eletrização por atrito. Esse processo ocorre quando atritamos dois corpos de substâncias diferentes, inicialmente neutros. Após isso, haverá uma transferência de elétrons de um corpo para o outro, de tal forma que um ficará carregado positivamente e o outro negativamente. Olá pessoal, para essa experiência nós vamos utilizar um bastão de PVC, uma folha de papel sulfite e uma lata de alumínio. Agora nós vamos fazer a nossa experiência, atritando o bastão de PVC na folha de papel sulfite. Nossa próxima experiência é sobre eletrização por indução. Isso ocorre quando um corpo carregado positivamente é aproximado de um corpo com carga negativa. Dessa forma, o meio será atraído pelo corpo carregado positivamente. Na experiência, vamos utilizar o pote como base, um palito de dente e um canudinho. Com isso, nós iremos atritar o cano de PVC no papel. E assim acontece a indução. Agora nós vamos fazer a nossa experiência de eletrização por contato. Quando um corpo carregado positivamente entra em contato com um corpo neutro, as cargas positivas atraem as cargas negativas do corpo neutro. Nessa experiência, nós vamos utilizar um canudinho de plástico e uma folha de papel sulfite. Vocês podem ver que o plástico é magnetizado e ele atrai os pedacinhos de papel. Bom, a nossa próxima experiência, nós iremos fabricar um pêndulo eletrostático. Esse pêndulo ele é constituído de um suporte, onde é fixado uma haste e uma esfera condutora leve, suspensa por um fio isolante. Inicialmente, a esfera está neutra. Ao chegarmos perto sem encostar com o objeto eletrizado, ocorrerá uma repulsão ou atração dos corpos. Mas se o objeto estiver neutro, os corpos não se moverão. Para dar sequência, iremos iniciar a nossa montagem do pêndulo eletrostático. Usaremos para isso uma garrafinha de plástico com um furinho na tampa, por onde fixaremos uma haste. Essa haste ela é feita com um arame firme, um arame duro, e realizamos uma curvatura para podermos amarrarmos uma linha isolante, no caso aqui utilizamos um fio dental, e onde colocaremos na ponta uma esfera de metal, no caso usamos um papel alumínio. Também usaremos um bastão de PVC, que neste caso aqui estamos com um corpo neutro, e também a nossa esfera está com uma carga neutra. Se aproximarmos, neste caso aqui, o nosso bastão, aproximarmos do pêndulo, a esfera não se move. Porém, ao utilizarmos o atrito, ao atritarmos a nossa haste de PVC, carregamos ela positivamente. Desta forma, ela deverá atrair o corpo neutro, no caso, a nossa esfera. Dessa forma, sabemos que este corpo está carregado positivamente. No nosso próximo experimento, nós vamos reproduzir uma bobina de Tesla. Essa bobina ela foi criada por um físico muito famoso, o famoso Nikola Tesla, por volta de 1890. Ela nada mais é do que um transformador ressonante. No caso, ele pega uma tensão e intensifica ela. Ela era usada antigamente em transmissores de rádios primitivos, dispositivos de eletroterapia e em geradores de alta tensão para aplicação em físicas de altas energias.
mas atualmente ela é apenas para demonstração sobre eletricidade em alta tensão. No caso, ela gera faíscas elétricas que podem ter vários metros de comprimento. Porém, isso varia de acordo com a tensão que ela é gerada. No nosso caso, como um experimento de pequeno porte, ela não vai estar gerando nenhuma faísca. Porém, ela gerará um campo eletromagnético que conseguirá acender lâmpadas fluorescentes. Dando sequência aqui no nosso trabalho da bobina de Tesla, nós já estamos com a nossa bobina pronta. Porque se nós fosse fazer essa bobina aqui nesse vídeo, ia demorar muito tempo. Então vou só explicar como que ela foi construída. Nós usamos aqui um pedacinho de cano de 3/4 PVC, aproximadamente uns 20 metros de fio esmaltado, 28 AWG, para nós construir a nossa bobina. Por que tem que ser construída no cano de PVC? Para ele ser um material isolante, porque o plástico já é um material isolante, não precisa nós fazer uma isolação para não dar um curto-circuito a hora que nós magnetizar a nossa bobina. Então foi usando esses materiais, o fio, o arame de 28 AWG, esse pedaço de cano, e pegamos esse arame e enrolamos ele nesse pedaço de cano, esse monte de voltinhas que está aqui, para a hora que nós colocar a nossa tensão aqui, ela vai gerar um campo magnético, que esse campo magnético, ao aproximar uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada compacta, ela vai fazer com que essa lâmpada venha clarear, acender um pouquinho. Não vai ser aquele brilho normal da lâmpada, ela vai simplesmente dar um pequeno brilho aí, aproximadamente uns 20% da capacidade da lâmpada. Então aqui está a nossa bobina, que nós vamos dar sequência no nosso trabalho, aqui, nos nossos estudos, da nossa montagem da nossa bobina de Tesla. A nossa bobina de Tesla, além da bobina em si, a gente precisa também montar um circuito eletrônico. Para isso é preciso um pouco de conhecimento eletrônico, mas bem básico. Para não utilizarmos solda, para se tornar um experimento mais prático, nós optamos por utilizar uma protoboard, onde será feita a ligação do nosso circuito. Temos aqui, usaremos um capacitor de 1000 microfarad, 16 volts. Ele, no nosso caso, ele servirá apenas como filtro. Como utilizaremos uma tensão baixa, uma tensão de 9 volts, vamos usar ele para filtrar, para não ter uma queda de tensão. Também usaremos um transistor, que será responsável pela elevação da tensão. No caso, esse é o modelo CB338. Usaremos também um resistor de 22 kΩ. Temos nele a cor vermelha, laranja e dourado. Usaremos também jumpers para ligação. E usaremos a nossa fonte. Nossa fonte tem 9 volts. Pode ser substituída também por uma bateria de 9 volts. Mas optamos pela fonte. Agora nós vamos montar o nosso circuito eletrônico para fazer funcionar aqui, como foi dito nos vídeos anteriores, para nós fazer acender as nossas lâmpadas aqui. Então, inicialmente nós vamos explicar aqui sobre a parte da placa de montagem. Neste caso aqui, como foi dito, usaremos uma protoboard como base para ligações dos componentes. A protoboard, ela vem com a divisão em cima. Essa parte superior faremos a ligação do positivo. Na parte central dela faremos a ligação dos componentes e a parte inferior faremos a ligação do negativo. Dando continuidade na nossa montagem, o primeiro componente que nós vamos utilizar no nosso circuito é o nosso transistor. Sempre lembrando que o transistor, temos aqui o emissor, base e coletor. Vamos utilizar 3 linhas na nossa protoboard. Montando também de forma que dê para ser ligado tanto abaixo como acima os nossos jumpers. Agora o nosso próximo componente é o nosso resistor de 22 kΩ, que a função dele é controlar a corrente do circuito.
Neste caso, o nosso resistor, uma das pernas dele será ligada em série com a base do transistor e a outra perna ela será ligada no nosso positivo. O nosso próximo componente agora é a nossa bobina, que essa é a que nós mesmos fabricamos. Esses componentes é comprado, né? Já vem assim. Agora essa foi a gente que fez mesmo, é artesanal. Primeira ligação na bobina, temos o nosso fio AWG28. Vamos fazer a ligação dele em série com o resistor e com a base do transistor. Fizemos a ligação dele. Temos também enrolado na nossa bobina um fio, dado 2 voltas nele. Uma das pontas do mesmo vamos ligar no nosso emissor, em série com o nosso emissor do transistor, e o outro ligaremos no nosso positivo. E para fazer a alimentação do circuito, nós vamos usar esses jumpers aqui. No caso, esse aqui é para ele fazer a parte da alimentação da parte positiva. Recapitulando, na verdade será feito a parte negativa. Ligando na parte negativa com o coletor do transistor. E o outro jumper para fazer a outra parte da alimentação, que nós vamos usar o jumper e esse capacitor que ele não vai deixar cair a tensão do nosso circuito. Lembrando também que os capacitores eletrolíticos vem marcado a parte do negativo, sempre lembrando que tem uma marcação. O outro lado que não tem marcação é o nosso positivo. Então, vamos ligar uma perna do nosso capacitor no positivo. O outro, usaremos um jumper, a outra perna, para ligarmos o negativo. Bom, a maioria desses trabalhos que vocês já viram é feita a alimentação com uma bateria de 9 volts. Como nós não temos essa bateria, nós vamos utilizar uma fonte, que essa fonte vai fazer o mesmo processo, é uma fonte de 9 volts. Vamos alimentar uma corrente alternada, 220 volts, e vai sair para nós aqui os mesmos 9 volts em corrente contínua. Sempre lembrando também que antes de fazer a ligação de qualquer fonte, é bom verificar com o aparelho qual das pontas é o positivo e qual o negativo. Nós já fizemos a nossa verificação, temos um fio marcado como positivo e o outro o negativo. Faremos a ligação na linha do positivo. Desta forma, está montado o nosso circuito, feito a alimentação, falta apenas ligá-lo na tomada e fazer os testes. Agora vamos ligar a tomada. Se não tiver nenhum mau contato ali, é para acender as nossas lâmpadas. Vocês podem ver que acendeu as lâmpadas. Como a nossa bobina é pequena, quando nós colocamos mais de uma lâmpada, você pode ver que o brilho fica menos, porque a nossa bobina é pequena, porque é simplesmente para um trabalho escolar. Já sabemos na teoria, um condutor, quando carregado, tende a se espalhar suas cargas uniformemente por toda a superfície. Se este condutor for uma esfera oca, por exemplo, as cargas irão se espalhar para superfícies externas, pois a repulsão entre as cargas fazem com que elas se mantenham o mais longe possível uma das outras. Os efeitos de campo elétrico criados no interior do condutor acabam se anulando, obtendo-se assim um campo elétrico nulo. Para provar esse efeito, o físico britânico Michael Faraday fez em 1836
um experimento para provar os efeitos da blindagem eletrostática. Ele construiu uma gaiola de metal carregada por um gerador eletrostático de alta voltagem e colocou um eletroscópio em seu interior para provar que os efeitos do campo elétrico gerado pela gaiola eram nulos. O próprio Faraday entrou na gaiola para provar que seu interior era seguro. Este experimento ficou conhecido como a gaiola de Faraday. Agora nós vamos começar o nosso próximo trabalho, é sobre a gaiola de Faraday. Nossa gaiola de Faraday foi feita com filtro de caminhão. Peguei uma parte de dentro dele, enrolando, amarrando com arame, fizemos 2 bases, uma para pôr embaixo aqui, e vai montar a nossa gaiola. De acordo com eu estava explicando, por que nós usou essa parte de plástico para nós fazer a montagem da nossa gaiola? Porque nós precisamos de deixar essa gaiola nossa fora do contato terra, porque nós temos que desligar ela da terra. Se ela ficar aterrada, ela não vai cortar o nosso sinal aqui que nós precisamos mostrar que a gaiola corta. Ela não vai cortar as ondas. Então, por isso que nós usamos esse banquinho aqui de PVC para tirar o contato da nossa gaiola, que é de metal, com a terra. Então, vamos agora fazer a nossa experiência. Nós vamos pegar esse celular, vamos ligar uma rádio FM e vamos colocar dentro da nossa gaiola, e ele vai parar de tocar. Vamos então localizar a nossa rádio para nós dar prosseguimento na nossa experiência. Pode ouvir que nós estamos aqui com a rádio FM tocando. Vamos colocar esse celular dentro da gaiola e ele vai ter que parar de falar. Vamos achar a posição certinha aqui para isolar totalmente o sinal. Vamos achar aqui a posição, aqui a nossa peça aqui ficou pequena, tá dando vazamento. Ó, vocês podem ver que isolou o sinal, a rádio estava tocando bem alto e agora só está chiando mais ou menos. Eu vou tirar a nossa gaiola, vocês vão ver que vai tocar, a nossa rádio FM vai continuar falando. Beleza? E novamente. Para prosseguir, iremos falar sobre a eletricidade estática. No caso, a eletricidade estática é o estudo das cargas em repouso. Nós podemos ter como energia estática, pode ser considerado um excesso ou a falta de elétrons em algum corpo ou local. Quando isso ocorre, este corpo ou local está carregado, seja ele com falta de elétrons, no caso ele vai ficar negativo, e com o excesso ele está carregado positivamente. Esta carga ela fica armazenada e quando tem a oportunidade migra de um corpo para o outro, o local tentando manter o equilíbrio de elétrons entre as partes. Então, quando estamos com alguma carga no nosso corpo, que vamos tocar algum outro corpo, algum outro material, é feita essa transferência de carga. Essa transferência é gerada a diferença de potencial, no caso é medido em volts. Então, no caso, para mexermos com equipamentos eletrônicos, temos sérios cuidados para não danificá-los, porque componentes eletrônicos eles necessitam de uma carga, de uma tensão, só que muitas vezes muito baixa. Com o nosso corpo, nós conseguimos armazenar até 20.000 volts. No caso, componentes que suportam uma tensão menor queimariam facilmente. Um grande exemplo é quando vamos mexer com um computador, no caso fazer uma manutenção nele. A princípio, um dos primeiros passos a seguir, se estiver em casa, não ficar só de meia, porque a meia vai aumentar essa carga. Não usar roupa de lã,
também pode aumentar muito. E um grande segredo, o primeiro passo, na hora que for trabalhar com o computador, é você tocar primeiramente nas partes metálicas do gabinete. Você tocando nele, você já vai descarregar essa energia estática, a energia acumulada no seu corpo. Após isso, você pode ter acesso a qualquer componente, mas com muito cuidado também. Fazendo isso, você vai trabalhar com mais tempo. É necessário que a cada 15 minutos seja feito esse processo de tocar nas partes metálicas do gabinete. Como exemplo de componente eletrônico, nós pegamos aqui a placa-mãe. Como pode ver, é um circuito até grande, um objeto grande. Devemos ter muito cuidado ao mexer com ela, porque pelos componentes pequenos que tem dela. Cada pontinho desse nessa placa é a solda de cada componente. Se eu tiver carregado com a energia estática e tocar em algum desses pinos, ele pode gerar uma descarga que ele venha danificar este componente. Então, como eu disse, aqui a gente temos uma placa-mãe, é uma das placas principais do computador. Nela é ligado todos os outros componentes. Temos aqui, por exemplo, os componentes de entrada e saída, como de mouse, os componentes de USB e rede, componentes de vídeo, os componentes de áudio. Temos também aqui os bornes para a ligação da fonte. Temos tanto este borne aqui como este outro. Temos o socket do processador. Temos a base também para o cooler dele. Aqui temos os dois slots de memória. Esses componentes geralmente variam de placa para placa. Temos aqui o slot de vídeo, PCI Express, slots de PCI, como as placas de rede, placas de som off-board. Temos outros componentes menores, capacitores, temos resistores, que são os componentes que queimam facilmente com uma descarga elevada de tensão. Como eu estava explicando, tem que ter um certo cuidado ao manusear uma placa eletrônica como essa. O jeito mais correto de manusear é segurando pelas laterais, sem tocar em nenhum dos pinos abaixo e nem nenhum componente. Outros movimentos que dão para fazer é segurando nas partes que não tenham nenhum componente, segurando nas partes metálicas e as partes de plástico dela. Isso evita qualquer dano à placa. Quando houver algum contato, pode ser que o equipamento não queime, mas ele pode gerar algum dano, perder a vida útil, mas também pode acontecer que venha queimar na hora. Geralmente as descargas de energia eletrostática não são visíveis, podem ser invisíveis, porém acima de 3.000 volts a gente vai ver uma faísca. Por isso, devemos ter muito cuidado também onde estamos. Às vezes um outro serviço que, em lugar que tenha produtos inflamáveis ou atmosferas explosivas, temos que ter muito cuidado porque pode ocorrer acidentes. Outro caso também, quem trabalha muito com informática, o ideal é utilizar a pulseira antistática. É uma pulseirinha que você amarra ela no braço e pode fixar ela em qualquer componente no gabinete de metal. Nisso ele isola completamente, você pode tocar sem nenhuma preocupação nos componentes de qualquer placa ou qualquer componente eletrônico. Algo muito importante também na eletrostática, que é bom lembrar, é a relação que tem de armazenamento de carga em dias úmidos e quando o dia está com a umidade do ar relativamente seco. Nos dias úmidos, mais úmidos, a resistividade do ar cai, o que não permite as cargas elétricas de sinais opostos se acumularem em grande quantidade. Então, elas descarregam facilmente. Com o ar seco, o que funciona melhor, do ponto de vista de elétrico, nota-se um acúmulo maior de cargas.
pois elas demoram mais a se dissipar ou escoar. É como um capacitor quando está bom e quando um capacitor está ruim, o seu dielétrico. No caso, quando está bom, que seria nos tempos secos, ele vai segurar a carga, só vai dissipar no momento certo. Já quando ele está ruim, como se fosse o dia úmido, ele vai automaticamente, quando carregar, ele vai ficar descarregando ou nem vai carregar. Essa é a relação que tem em dias úmidos e dias secos. Vamos falar um pouco mais agora, novamente, da eletricidade estática. Nos vídeos anteriores, nós falamos que ela queima bastante o componente eletrônico. Se quem trabalha na parte de informática for fazer a manutenção de um computador, por exemplo, não estiver trabalhando adequadamente, com a pulseira, assim por diante, ela vai danificar muita coisa. Mas também tem a parte boa da eletricidade estática, que nós vamos comentar agora, que ela é utilizada para o nosso benefício. Tipo assim, nós compramos numa casa de tinta, uma tinta automotiva e pintamos um portão. Ele aguenta pouco prazo, aí, um ano, aí já começa a oxidar, começa a enferrujar e essa tinta já não tem tanta resistência. Por que a tinta automotiva num carro e no veículo ela aguenta bastante tempo? É porque aí entra a parte da eletricidade estática, que é usada para fazer essa pintura. O carro ele fica no sereno, no sol, na chuva, na poeira, é lavado aí com produtos agressivos e aguenta bastante tempo. Porque na hora que vai fazer a pintura do automóvel, é feita a pintura com a eletricidade estática. Por isso que ela tem essa resistência. Então aí é um ponto positivo, que é a eletricidade estática, ela não só estraga, mas ela tem os benefícios também. Então esse processo de pintura, ele funciona basicamente da mesma forma do outro. Ele existe uma pistola de pintura, só que nela há um compartimento para a tinta. No caso, essa tinta ela é usada em pó, e antes dela ser esguichada para fora da pistola, o pó é carregado eletricamente, com cargas positivas ou também pode ser com cargas negativas. As estruturas e a superfície onde será aplicado será carregado eletricamente, ou seja, onde será aplicado, vamos supor, na lataria do carro, essa lataria ela será carregada com cargas opostas à da tinta. Com isso, quando a tinta entra em contato com a superfície, ocorre a atração entre as cargas opostas, fazendo com que a tinta fixe na superfície. Depois desse processo de fixação, o material é levado para uma estufa para ganhar perfeitamente uniformidade na superfície do material. Uma das principais vantagens desse processo é que a tinta é totalmente ecológica, porque não utiliza dissolvente e é de fácil aplicação. E o resultado, como já foi falado, é incrível. Aguenta muito mais do que uma tinta comum. Esse processo também, no processos que utilizam a eletrostática, é encontrado também em impressoras e copiadoras também, que funcionam basicamente da mesma forma para que a tinta seja passada para o papel. É isso que ela traz de benefício para nós. No nosso trabalho agora, que nós tínhamos que apresentar, nós vamos explicar só a parte teórica dele, por falta dos materiais, para nós fazer a parte prática. Então, desde já, nós pedimos desculpa por não ter conseguido esse material, que é um material bem diferente que nós não temos. Então, nós vamos dar só uma prévia explicação da parte teórica, como que seria feito esse trabalho, por nós não ter o material adequado para fazer a parte prática do trabalho. No caso, esse experimento ele seria para testar a eficiência de para-raios. Nós faríamos da seguinte forma: nós pegaríamos uma casa de brinquedo, uma casa pequena, com um bico de Bunsen, nós colocaríamos ele de maneira que a sua ponta sairia do telhado, como se fosse uma chaminé. Acima do telhado, a gente ia colocar uma chapa de metálica. Então, iríamos forrar uma chapa de metálica em cima do telhado da casa. E iríamos ligar no terminal de uma máquina eletrostática. No caso, a máquina nós não conseguimos, por isso não fizemos o experimento. Quando a máquina eletrostática ela for ligada, a placa metálica ela vai ser eletrizada. E com isso, com o gás do bico de Bunsen aberto,
vai saltar a faísca da placa até o bico de Buse. No caso, vai acender o bico de Buse. Após isso, isso aí seria uma casa sem o para-raio. Aí, desligando o bico de Buse, faríamos de uma outra forma. Colocaríamos um condutor da chapa metálica acima da casa até uma torneira. No caso, a torneira estaria ligada à terra. E faríamos da mesma forma. Ligaríamos o bico de Buse para soltar o gás, ligaríamos a máquina de eletrostática. Neste caso, a faísca ela iria em direção ao condutor da torneira e não mais ao bico de Buse. Dessa forma, demonstraria que o para-raio eliminaria esse problema da faísca diretamente no bico de Buse. Só para complementar, eu gostaria de avisar que esse trabalho é feito num grupo de 3, que sou eu, Valdirão, e o Alex, e o nosso companheiro Adriano, que está fazendo a filmagem. Então, por isso, em alguns vídeos, ele fica um pouco ausente, porque ele está fazendo a filmagem. Mas esse trabalho foi essa equipe de 3 que foi feito esse trabalho, que nós concluímos.